Olá, aqui é a Sandra Tir, terapeuta integrativa, e hoje, no Refletindo com Você, eu gostaria de compartilhar é, um questionamento que eu estou me fazendo também e que as pessoas nos atendimentos individuais têm me trazido, né? Têm me trazido, que é a questão de querer viver alguma coisa, querer viver a experiência de algo ou querer fazer algo, é, ou querer ter coragem ou discernimento emocional para conseguir fazer o que eu gostaria de fazer, para conseguir fazer o que há muito está na fantasia, às vezes, ou está no mundo imaginário, só que parece que aqui na realidade é difícil de dar o passo. E não significa que é uma coisa que não seria possível, é uma coisa acessível, mas a pessoa não consegue fazer por medo do julgamento, que é uma coisa muito antiga, né? Muito que a vida inteira a gente tá sob esse olhar do julgamento, ou olhar do julgamento familiar, ah, se eu vou ser diferente, ou olhar do julgamento social. É, então, o que eu sinto, né? Que primeiro você não pode mais se julgar em relação a determinada questão. O primeiro a não julgar tem que ser você em relação à questão. Aí o julgamento do outro é fichinha, ou não é tão difícil assim de transcender. Muitas vezes, então imagino assim, que agora, nesse período assim, de quarentena, a gente fica pensando assim, uau, o que eu não fiz na vida ainda que eu gostaria que quando tudo isso aí acabasse eu iria vivenciar, ou eu iria gostar muito de viver, ou vou ter coragem de viver, né? O que seria isso, né? Então assim, podem ser coisas que para uns é tão simples, né? E para outros, assim, é difícil. Eu tô falando, claro, de coisas que não vão agredir a outra pessoa. São coisas que são, nossos desafios internos de se colocar a uma experiência para viver alguma coisa que acrescente, né, a minha história, que acrescente a minha experiência, que acrescente a minha evolução, né? E que não vai prejudicar, digamos assim, a minha inteireza, né? E não vai prejudicar a inteireza do outro, mas você vai estar se permitindo se perceber dentro de um novo contexto, dentro de uma nova experiência, né? Dentro de uma vontade que talvez há muitos anos tá dentro e não consegue se colocar coragem, né? Por simplesmente o medo do auto-julgamento, o medo do julgamento externo. Então, às vezes, quando a gente se vê se colocando num determinado lugar ou numa determinada experiência, a gente às vezes vê a imagem de alguém, né? Essa imagem de alguém, ou vem do pai, ou vem da mãe, ou vem do ex-marido, ou vem de um filho, né? Ou vem de um avô, né? Vem a imagem. Então, simplesmente diga: sinto muito, mas isso são as suas expectativas, meu avô, minha mãe, meu pai. Eu quero estar livre, querendo viver aquilo que eu gostaria de viver e experienciar. Portanto, eu me aceito dentro dessa vontade e vou experimentar e vou viver ela. E só aí que eu vou realmente saber se isso é bom ou não para mim. Não tem como saber se é bom ou ruim sem viver. Às vezes a gente fica anos, né, nessa coisa assim, será que isso é bom? Será que é ruim? Será que eu vou nessa? Não vou nessa? Né? E às vezes assim, quando tu vai se colocar naquela situação, você, às vezes isso já nossa, isso já fazia parte de mim, né?
Então, se pergunte aí, o que você não experimentou ainda e gostaria de experimentar? Ou em que situação você gostaria de se colocar e ainda um pouco difícil de se colocar? E o que de repente falta, né, para se colocar naquele lugar que você gostaria? Sem medo de ser julgado. Sem medo de ser julgada, primeiro por si, né? E depois os outros. É isso aí, minha reflexão de hoje.